O cria Ryan está na Copa do Mundo. A notícia sobre Richard Ortiz explodiu no Vasco. Milhões sendo projetados. Vamos falar sobre o planejamento do Cruz Maltino. O técnico Renato Gaúcho trabalhou hoje, vai trabalhar amanhã e viaja para o Paraguai. Eu vou trazer detalhes desse planejamento e, claro, muito mais sobre Olímpia e Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa segunda-feira recheada de informações importantes do Vasco para você e, é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes, eu peço na humildade, naquela moral de sempre, o seu joinha. O seu joinha avisa que falar do nosso Vascão da Gama é positivo. Então você deixando seu like, você já vai falar assim, é positivo falar de Vasco, hein? Para a plataforma. Lembrando também que esse lugar é um espaço somente para vascaínos. Então, se você não é Vasco, não vem aqui, não precisa voltar, não precisa fazer nada. Aqui é um espaço só para quem é Vasco de verdade. E se você é Vasco de verdade, botãozinho escrito, inscreva-se aqui embaixo. Corre ali, clica no botão e faça parte dessa família vascaína aqui nesse canal que foi criado só para você. Seu like dado, muito obrigado. Já fala para a plataforma sobre a positividade das informações e, claro, deixando a sua inscrição também. Beleza? Bom, ele tá convocado. Vamos falar sobre a convocação de Ryan e o que o Vasco pode usufruir disso futuramente, que já entrou num grupo seleto de jogadores, hein? O cria da Colina está na Copa do Mundo. Vamos falar também sobre outro cria que não foi. E vamos discutir um pouco sobre esse assunto, porque parece que o Ancelotti se modificou, né? Fez ali um giro dentro das suas escolhas, mudando as características dos jogadores, convocou o Neymar e aparentemente tirou o Andrei. Vamos trazer para vocês esses detalhes. Vamos falar muito também sobre Vasco e Olímpia, notícia sobre Richard Ortiz explodiu no Vasco. Eu vou trazer para vocês detalhes dessa informação e de muito mais. Olha só, planejamento do Vasco, tá? Só pra gente traçar aqui, porque o Vasco treinou hoje no CT Moacir Barbosa, vai treinar amanhã também no CT e amanhã já viaja, amanhã mesmo, viaja para o Paraguai para enfrentar na quarta-feira o Olímpia no Defensores del Chaco. As informações que eu tenho são as seguintes: 30 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo. Lá no Paraguai é decisão. Está sendo tratado como algo muito decisivo. A gente sabe que se o Vasco vencer o Olímpia, pode se classificar já em primeiro, eliminar playoffs e já estar nas oitavas da Copa Sul-Americana. As informações que eu tenho lá do Paraguai são que o Olímpia, sim, está muito focado para esse jogo, quer reconquistar a liderança, quer se classificar na Copa Sul-Americana, e a informação sobre Richard Ortiz explodiu no Vasco, tá? Informação importante porque o Richard Ortiz é um jogador muito, talvez o mais importante desse elenco do Olímpia. Então, junto com o Derlis Gonzalez, o Richard Ortiz é o craque do time, é o cara que comanda o meio-campo e estará 100% para jogar contra o Vasco. O jogador estava fora, se recuperando. O Olímpia teve uma queda de rendimento, mas o jogador volta agora contra o Vasco, o capitão Richard Ortiz, um jogador muito talentoso, muito experiente, e a gente vai ter que ter cuidado com esse atleta jogando lá no Paraguai, no Defensores del Chaco. Jogo importante, vamos estar focados, porque o técnico Renato Gaúcho deve ir com força alternativa, força máxima, a gente não vai saber ainda hoje, vamos saber amanhã, quando o Vasco for viajar para encarar o Olímpia lá no Paraguai. Vai ser caldeirão, galera. Vai ser jogo de paciência, vai ser jogo, não vai ser muito fácil. Vai ser um jogo bem difícil, o Vasco vai ter que estar muito concentrado para sair com resultado positivo lá do Paraguai. Olha, eu quero falar também sobre essa situação envolvendo a convocação de Carlos Ancelotti. A situação envolvendo o Ryan, o cria da Colina, está na Copa. O representante da torcida do Vasco, né, principalmente nesse momento, porque o torcedor ele se familiariza tanto com o Ryan, né? E óbvio que a gente sabe que existe sim ainda um elo entre o Vasco e o Ryan por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Que é o mecanismo que premia os clubes que são criadores desses grandes craques, né? O Ryan ele vai para uma Copa do Mundo já muito cedo.
O Ryan ele tem uma oportunidade de ouro de estar nessa seleção brasileira, numa Copa com muita visibilidade, talvez a Copa com mais visibilidade de todos os tempos, né? Vai ser em ampla escala dentro do continente americano, então a gente vai ter algo muito importante. E pensando no Vasco, porque muita gente fala assim pra mim, pô, Linick, mas o Ryan não tá no Vasco, pô, mas o Ryan pode fazer agora, principalmente depois dessa convocação, uma grande transferência na Europa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Bournemouth é uma equipe alternativa na Premier League, não é uma equipe do topo da Premier League. Então agora, como o Ryan é convocado para a seleção brasileira, ele entra num grupo seleto no mundo de jogadores e automaticamente equipes da primeira prateleira na Europa, Real Madrid, PSG, Liverpool, Manchester City, entre outros. A gente pode citar aqui vários poderosos lá no continente europeu. Esses clubes agora podem olhar para o Ryan como um jogador de Copa do Mundo, porque dentro desses clubes tem jogadores que estão lá, são muito caros e não estarão na Copa do Mundo. Então o Ryan acaba entrando numa fila e ultrapassando muitos atletas que nesses clubes estão e não são capazes de chegar até lá. O Ryan chegou e automaticamente todos nós sabemos que o Ryan, desde o Vasco aqui, já tinha um interesse de grandes europeus. Já imaginou agora? Obviamente, esse interesse triplicou, vai explodir. Nós teremos aí, com toda certeza, um assédio muito grande no Cria da Colina. E vou falar o melhor, o Bournemouth, lá, né, da Inglaterra, na verdade do Reino Unido, né, como que ele planeja o seu futebol? Ele acabou de vender, antes de contratar o Ryan, o Semenyo. Vendeu para o Manchester City por 72 milhões de libras. É muita grana, gente. É muita grana, é muito dinheiro. E dentro desse aspecto de negociações, o Vasco ganha 2,5% de toda, no resto da vida do Ryan no futebol, todas as transações. O Vasco, no montante total, embolsa essa parte aí do mecanismo de solidariedade. Mas apesar do lucro com o Ryan, o Vasco teve uma perda, que foi a não convocação do Andrei Santos, que é o mesmo caso, apesar que o Andrei está num clube maior do que o Bournemouth. Mas mesmo assim transferências podem acontecer. E o Andrei não indo para a Copa do Mundo, a gente tem um problema. Os grandes europeus acabam não olhando para o jogador, né? Já que ele está num grande, poderia ter uma transferência também impactante futuramente na sua carreira, mas não foi para a Copa por conta de uma mudança, né? Parece que a convocação do Neymar fez com que tivesse uma rotatividade ali e acabou sobrando para o Andrei não ser convocado. O jogador que estava sendo recorrentemente, né? Estava com uma sequência muito boa na seleção, acabou que na lista final ficou de fora. Então um grande lucro e um prejuízo para o Vasco nessa convocação. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Claro, se a gente for entrar aqui a fundo no tema convocação, né, da Copa do Mundo, tem muita coisa a ser questionada. O próprio Neymar, para mim, é uma figura questionável, Paquetá é uma figura questionável, Danilo e Alexandro, cara, olha que loucura. Mas enfim, vamos lá, vamos ver como que vai ser aí, a gente vai entrar com mais detalhes muito em breve aqui no canal falando sobre essa lista de relacionados. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto com mais informações, peço para você deixar o seu joinha e, é claro, ficar aqui com a gente no canal. Um abraço!